Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Hoje nós vamos falar sobre perversão na psicanálise. Não como um sinônimo de escândalo ou moralismo, mas como uma estrutura clínica que está presente muito além do que imaginamos. Do ódio erotizado ao bullying, das redes sociais à intimidade. Nós vamos explorar como ela se manifesta, o que se diferencia, ou que a diferencia, melhor dizendo, de outras estruturas, e por que entender isso diz tanto sobre nós. Bem-vindo ao Freudcast. E, obviamente, quem vai dissecar hoje a perversão é o psicanalista, psicólogo, escritor Paulo Roberto Ceccarelli. Muito bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado, Rose. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar como a gente brinca, né? Do começo, né? O que é a perversão na psicanálise? Bom, essa pergunta é bastante ampla, ainda mais que ela atravessa desde Freud até os psicanalistas atuais. Então, se a gente pegar em Freud, tem uma definição, em Winnicott vai ter outra, em Melanie Klein vai ter outra, em Lacan vai ter outra, então não tem uma definição única. O que a gente pode dizer, de modo geral, sem nenhum moralismo, como você falou, é a perversão para a psicanálise, inclusive o Freud fala isso, é você impor a um outro algo que ele não quer. Ele não quer, por exemplo, porque ele não tem condição, no caso da pedofilia, que é a coisa mais única, né, da perversão, ou você abusar de alguém que não tem condição de dizer não, que não tem condição de recusar aquela proposta. Ou seja, desde que se trate de um entendimento entre dois adultos, os atos sexuais eles não são em si perversos. Os dois estão querendo. Ok. Agora, em termos clínicos, o que diferencia estruturalmente um sujeito perverso de um neurótico ou de um psicótico? O que se escuta de diferente nos discursos dessas três estruturas? Pois é. Aí é um outro problema que você colocou logo no começo, quando você falou da estrutura, né? É porque essa noção de estrutura, ela começa em 1960, com o estruturalismo. Quem tem esse modo de pensamento é o Lévi-Strauss, o grande antropólogo, e que Lacan traz isso para a psicanálise. Ora, essa ideia de uma estrutura, ela não existe em Freud. Freud vai nos falar de uma dinâmica pulsional, ou seja, é uma pulsão que, dependendo da história do indivíduo, a sua história de vida, a minha história de vida, a de cada um de nós, essa pulsão vai tomar uma direção. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a escuta do sujeito chamado perverso, porque a gente só pega o ato dele, o comportamento dele, e esquece que naquele sujeito ali tem uma história. O que, evidentemente, dependendo do ato perverso dele, não se justifica, ele tem que ser punido, ele tem que ser preso, isso não está em discussão. Mas existe ali uma história. Então, se a gente pegar na psicanálise a ideia de perversão, que o Freud usa o tempo todo, você vê só com um parênteses que nós estamos falando aqui, né? Nós não vamos achar em Freud uma teoria da perversão, não tem. Porque a sexualidade humana ela é em si perversa. O que significa isso? Isso vem da psiquiatria anterior a Freud. Os grandes psicopatólogos anterior a Freud, que o Freud cita longamente nos textos dele, sobretudo nos 3 ensaios,
vão tratar a perversão como um desvio. Desvio de quê? Então, aqui é importante a gente retomar a palavra em alemão, sem nenhum purismo, só para a gente entender. Eles vão dizer que existe uma tribo, que foi traduzido por pulsão, que a melhor palavra seria impulso, mas, enfim, fica pulsão. Na primeira edição, em português, que é da Standard, vê a palavra instinto, mas não é uma palavra satisfatória, e essa palavra, tribo, para os sexólogos da época, sobretudo o Kraft-Ebing, que o Freud usa a teoria dele normalmente, ele vai falar de uma tribo natural, de uma Naturtrieb. Então, o que seria esse impulso? É a melhor tradução para a palavra tribo. O que seria esse impulso natural? Seria a procriação. Aqui é que está a chave. Então, a sexualidade humana, diz ele com todas as palavras, né? A sexualidade humana, ela existe graças a uma Naturtrieb, ao impulso natural que é a procriação. Toda sexualidade que não correspondesse a esse impulso natural, ou seja, essa Naturtrieb, ela era considerada uma perversão. Mas perversão em que sentido? Porque tomou outro caminho. O verbo pervertere, do latim, se a gente fosse usar a etimologia da palavra, né, significaria o quê? Que eu cheguei tarde hoje, por exemplo, que eu me perverti quando eu estava vindo para cá. Em vez de virar à direita, eu virei à esquerda. Então, a ideia da perversão na psiquiatria é isso. A sexualidade, em vez de seguir o caminho natural, que seria a reprodução, ela se perverteu e foi para formas oral, sádica, masoquista, exibicionista. Tudo isso é um inventário que os sexólogos criaram para explicar as sexualidades desviantes. O Foucault, inclusive, tem uma passagem muito interessante, que o Foucault, da história da sexualidade, ele vai dizer, olha, os sexólogos criaram as perversões. Não é que eles criaram as práticas sexuais, que, evidentemente, desde que o mundo é mundo, essas práticas sexuais sempre existiram. O que eles criaram foram as nomenclaturas. Isso aparece a partir de 1850, mais ou menos. Então, homossexualidade, sadismo, exibicionismo, homossexualismo, mesmo de doença, voyeurismo, o que você imaginar, foram criados para explicar essa sexualidade desviante. Ora, o que o Freud faz? A única não, é a grande virada que ele faz, é que dizer que, em termos de sexualidade humana, não existe nada natural. A sexualidade humana, ela é feita de um desvio. E qual é esse desvio? Ela não está a serviço da procriação, mas sim do prazer. Com isso está em texto freudiano, vou citar o texto aqui, porque não é o caso. Ele dá uma amplitude enorme à sexualidade humana. Daí a gente tem essa frase popular, né, para Freud tudo é sexo, mas não é sexo de genital. Para Freud nem tudo é genital, mas é com forma de prazer. Então, eu preparar um jantar, eu ouvir uma música, eu estar com amigos, viajando, isso tudo são prazeres sexuais que se tornam prazerosos a partir do momento que existe um desvio da sexualidade. Tá? Então, agora, só para não assustar aqui os nossos ouvintes, né? Então, você fez, achei bárbara a tua explicação, mas a perversão, ela foi encaixada dentro de uma explicação para aqueles médicos da época, né? E, exatamente. Então, o fato de você ter prazer não é perversão, ao contrário. É o que o Freud coloca, né? Inclusive, na dor, porque antigamente, na Idade Média, era valorizado muito você sofrer, sem sofrimento, você não alcança isso aqui. A dor, para Freud, passa a ser um prazer também. Você pode ter prazer apanhando, pode ter prazer sofrendo, pode ter prazer se vitimizando. Isso
tudo são formas de prazer. Então, Freud, ele tira completamente a noção moral da perversão. Perversão é você ter prazer. Que forma de prazer? Não sei. Você pode ter prazer achando que você sofre mais do que os outros, que você é a mais infeliz das pessoas. Tudo é forma de prazer. É verdade. A gente tende, né? As pessoas tendem a imaginar a perversão como algo raro, extremo, quase que um desvio moral, porque nós nunca pensamos a perversão como algo que traz prazer. Geralmente a perversão é aquela pessoa que é má, que machuca o outro, Isso né? Isso é o senso comum. é o popular. É o popular, né? Mas no seu texto da perversão nossa de cada dia, o senhor, ou você, vou chamar você de você aponta que ela está mais presente do que nós imaginamos, né? Onde que Exatamente. ela aparece no cotidiano? Olha, ela aparece em tudo. Ela aparece Uhum, desde uma perversão simples. Eu falo assim, por exemplo, Rosa, já passou a hora, mas quebra um galho para mim. Eu uhum, estou burlando a lei. tá certo. É o desvio que Então, eles falam, né? é uma perversão leve, não tem Uhum, perigo, né? Agora, ela aparece em tudo porque a sexualidade humana, como diz o Freud, ela é em si perversa. Nós não temos perversão em animais. Você não fala que o leão que está comendo o filhote da zebra ali, né? Ele está sendo perverso, ele está sendo violento. Não existe isso. Nós só temos essas leituras, tanto da violência quanto da perversão, quando nós estamos em estado de cultura. Nós somos cultura. Os bichos estão lá. Você não vai falar que o bicho é perverso, o bicho manda prender porque está transando em praça pública. Não existe isso. tá Porque certo. ele está com outra conotação. Agora tem um texto seu também que você fala da erotização do ódio, né? E nesse texto você aborda sobre como o gozo perverso ele pode estar articulado ou ligado à destruição e à crueldade. Como que essa destruição ou essa crueldade ou mesmo o gozo eles se manifestam nas relações humanas afetivas, tanto as virtuais quanto as presenciais? Ou esse tipo de gozo, ele aparece mais numa relação presencial ou no virtual também? Eu posso perceber. Em todos, mas quando você usa a palavra gozo, você Uhum, está no referencial lacaniano, né? O tá. gozo, ele vem, o Lacan vai tirar isso do capítulo 7 do mal-estar. Então, o que ele vai dizer é o seguinte: o superego, o seu sentimento de culpa, vamos dizer assim, superego não é uma palavra muito conhecida, né? Ele alimenta de pulsão. Uhum, Quanto mais você renuncia, quanto mais você sofre, mais o superego quer. Então, essa situação que você não tem o menor controle, aquilo que está acontecendo ali, você não consegue sair de uma relação, você está naquele sofrimento, a pessoa. Isso é que o Lacan vai chamar de gozo, é algo que te passa por cima de você. Por mais que você não esteja contente com aquela relação, você não tem controle dela porque o pulsional está sendo satisfeito. Porque quando eu estou sofrendo, Rose, veja bem, eu uhum, posso falar que eu estou sofrendo, tá? Mas quem está sofrendo é o meu ou ego, na tradução antiga. Mas do uhum. ponto de vista da pulsão, ela está sendo satisfeita. Sim. Daí a briga, daí o conflito. Daí a dificuldade de eu largar uma situação, um sintoma neurótico, um conflito, porque, sem dúvida, eu estou sofrendo. Mas Uhum. a pulsão está sendo satisfeita dessa forma. Então, aquele texto que você faz referência, a A perversão erotização do ódio. erótica do ódio, é um texto do Robert Stoller, que é um É. psicanalista americano que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Ele é Uhum. talvez a referência inicial sobre as transexualidades. Ele não tem essa ideia de uma estrutura, porque, voltando à sua pergunta inicial, Uhum. a questão das estruturas, o Lacan, lá, que vem da psiquiatria, isso faz uma Uhum. diferença. O Freud era neurologista. A Sim. preocupação do Freud era uma, do Lacan era outra preocupação. O Lacan vai dividir, a partir dessa questão estrutural, que existem três estruturas. E como que você se coloca numa estrutura em outra?
a relação que você estabelece com a lei. Que lei? Não é a lei, você pode ou não pode. É quando a criança, no começo de vida dela, ela permite, dizendo de maneira simples, né, que você tem limites, você não pode fazer tudo. Uhum. Querer tudo, você não pode. A gente acha muito bonitinho com criança, né? Criança quer o bolo todo, não quer deixar o bolo para o irmão, é aquilo mesmo. Criança é aquilo. Mas aí o Freud vai dizer que tem que ter uma domesticação dessa pulsão. Essa pulsão, então, você pode ter a relação com a lei assimilando isso. Você sofre, mas você admite aquilo. Isso é uma estrutura neurótica. Tá. Ou você pode não aceitar isso. Eu aceito, mas não vamos, não aceito de jeito nenhum. É aquilo que ele vai falar, existe uma denegação. Eu vejo, eu sei, mas eu não aceito aquilo. Aí nós estamos numa outra forma de estrutura, que é a estrutura perversa. Ou você simplesmente ignora esse limite, que é uma estrutura psicótica. Agora, o senhor, você, assim, primeiro, quando eu comecei a ler lá no teu site, depois, gente, entra no site dele, eu vou deixar aqui Eu vi que embaixo. você leu É, tudo, muito é, obrigado. muito bom, é muito bom. É, uma coisa que me surgiu, por que você se interessou em escrever tanto sobre a perversão? Isso começou quando eu estava na França, nos idos do século passado, que eu fiz o meu doutorado sobre as transexualidades. E, na época, não chamava transexualidade, né? Nem o nome da tese, o nome oficial era a construção do sentimento de identidade sexual. Então, me interessou por que eu sei que eu sou homem, por que você sabe que é mulher, como é que você chega a isso? E as transexualidades era, na época, considerada por várias leituras como uma perversão. Porque como você é uma mulher, se diz que é homem, ou é um homem diz que eu sou mulher. Então, tinha uma linha que tratava os transexuais como psicóticos e outros como perversos. Aí eu comecei a querer ver por que eles eram perversos e fui estudar a perversão. E aí tive contato com os grandes psicanalistas, com André Green, com Joyce McDowell, com Robert Stolzfus, com a turma do Lacan lá, não com Lacan, né? Com Jacques Lamillère, esse pessoal todo. E foi me interessando como cada escola, cada pensamento tinha uma leitura deste fenômeno. É igual um determinado fenômeno, é isso, dependendo de onde a pessoa for, ela vai falar que você está com o demônio no corpo, que é falta de oração. Então, o fenômeno é o mesmo. Agora, cada escola de psicanálise, a começar pelo Freud, que é curioso, né? O Freud não tem uma teoria da perversão. Ela tem uma leitura daquele fenômeno. Ele me interessou em estudar as várias escolas. E, basicamente, Freud, quando ele diz, para chegar na sua pergunta, num texto dele belíssimo, chamado Reflexões sobre o Tempo de Guerra e Morte, ele vai dizer que a gente tem que conter aquilo que o Freud chama o primitivo do homem. E o que é o primitivo do homem? É uma expansão total do pulsional sem limite. A gente vê nas guerras o que nós somos capazes de fazer com outro ser humano, né? Em todas as situações. Então, a perversão está no dia a dia. Agora, você também fez um estudo, né, sobre essa questão da perversão e a mitologia. Sim, claro. Como que essas narrativas, elas revelam sobre o gozo quando eu comparo as estruturas com os mitos? Ela tem sempre ali, em cada mito daquele, tem um controle do outro, tem um poder sobre o outro. Isso tudo nós estamos falando de perversão. E a dificuldade somente clínica, eu digo, num dos últimos textos, você deve ter lido, né? A clínica da perversão, o psicanalista, ele é uma clínica difícil, é uma pedra no sapato dos analistas, a questão da perversão, porque ela mexe muito com a nossa própria sexualidade. A sexualidade edípica da neurose, ela é muito mais fácil de eu lidar com ela na clínica. O perverso, não. Então, quando o perverso chega e te desafia, que nós temos que lembrar que o perverso que chega é um adulto, mas ele está funcionando naquele pedaço do psiquismo dele como uma criança. Então ele chega, por exemplo, como tem um texto meu que você deve ter lido, e fala assim, você não sabe nada.
estou gastando dinheiro aqui à toa, bobagem está com você. E isso, muitos analistas falam que o perverso é inanalisável, que ele não é analisável, ele só quer desafiar o outro. Eu não concordo. Eu acho que o difícil é você suportar os ataques, melhor, que o perverso te faz na vida. Eu posso dizer que uma pessoa que eu vou colocar como diagnosticada como borderline, ela estaria nesse grupo aí dos perversos? Olha, a sua pergunta é difícil no seguinte sentido: borderline, né, que está na borda, Limita, uns vão filho. tratar como psicótico, outros como perverso. Eu acho, Rose, que a psicanálise é uma coisa que ela é muito interessante, sabe? O próprio Freud fala que cada caso é um caso. Caso, Então, eu verdade. não posso pegar um caso e dizer todo perverso é assim. Não é assim, sabe? Eu acho Verdade. que nós temos que ver o que está ali na clínica comigo. E a capacidade do analista de suportar aquela história. Que é o que é mais difícil, né? Aí é que está o ponto. Você não é obrigado a atender, claro que não. Quando eu atendia muitos perversos e continuo atendendo, na França, eu me lembro das pessoas falarem comigo, com quem eu fazia supervisão na época. Você não quer atender, você manda para outra pessoa. É Mas você sobre não isso. pode dizer que ele não é analisável, ele está te procurando. Está pedindo ajuda, né? Está querendo compartilhar, está querendo se Então, eu entender. tenho que ouvir ali uma criança que está ali fazendo birra. Só que a criança, como eu disse, é uma gracinha, você acha uma gracinha, a criança fazendo birra. O adulto, não. Ele te incomoda. Verdade. No texto sobre bullying e pós-modernidade, deixa eu ver se eu entendi bem. Tem uma ideia presente de que o bullying pode ser lido como uma forma de perversão socialmente aceita. O senhor pode explicar essa leitura que o senhor fez e como isso nos ajuda em relação às violências escolares? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta. O bullying, ele é mais comum ou mais presente em algumas culturas. Por que eu estou incluindo isso? Porque eu vejo em séries, que eu assisto muitas séries, mas as asiáticas, eles gostam muito desse tema. E aí eu fiquei pensando, eu falei, deve ser uma coisa muito comum nesses países, né? Eu não sei te dizer sobre esses países. Eu vi, já que você deu bem as minhas coisas, eu tive a honra e o prazer de trabalhar muito em Belém do Pará. Aí eu tive contato indiretamente com as populações chamadas povos originários, né? A gente não vê esse tipo de coisa muito. Agora, se a gente pensa que a perversão ou o bullying, é claro que vai variar de cultura para cultura, é você impor no outro alguma coisa, eu posso impor pela força, a criança que apanha na rua chega e bate no irmão menor. Isso tudo são expressões dessa sexualidade, da força emocional, né, que não aceita aquele limite. Então, eu apanho na rua, eu bato o mais novo. Esses países, eu não sei, teria que fazer um antropológico, né, para ver o que está acontecendo ali, que o sujeito tem que tratar o outro daquela forma. Isso é muito comum, né? O buller vem do buller, que é o valentão da escola, a palavra vem daí, que eu chego lá, eu bato mais novo, eu apronto com ele. Agora, a hora que ele sai daquele contexto, ele muda, né? Você acha que aquela série Adolescência, ela fez tanto sucesso porque o personagem principal era um menino franzino, frágil, porque eu estou pegando fazendo essa pergunta em cima da tua fala, que você falou que o bullying é daquele cara que é valentão, que é poderoso, né? E essa série, ela desconstrói muito isso, né? E aí, como pensar que o bullying ele pode ser socialmente aceito? Não, como o bullying ele é uma forma de perversão socialmente aceita. Eu estou te provocando mesmo. Mas sem dúvida, mas é assim que tem que ser mesmo. Eu acho que aquele filme mostra muito mais do que o bullying, a questão do virtual, que é um problema que depois o pai fica lá, né? Quer dizer, essa coisa, já tive vários clientes que falam assim, meu filho fica o dia inteiro no quarto, no computador, é um anjo de menino. Opa, vamos desconfiar disso.
Uhum. Não tem aquele menino que fica o dia inteiro, ele está fazendo alguma coisa. Então, o mundo virtual permite um domínio sobre o outro, não quer dizer que você tem, mas o Uhum. mundo virtual, um domínio sobre o outro que as pessoas não estão acostumadas com aquilo, né? Uhum. Às vezes, pessoas franzinhas, etc., conseguem ali no virtual obrigar que o outro faça coisas, porque o virtual, hoje você trabalha aí, Uhum. conhece esse assunto muito mais que eu, né? É uma coisa muito interessante, porque a gente já tem uma certa idade, vamos dizer assim, o virtual chegou agora. A gente tem que pensar que tem uma certa faixa etária que está se consolidando na existência pelo virtual. Não tem contato mais pessoal. É virtual. O Black Mirror mostra Uhum. bom, né? É o contato com o virtual, e o contato que ele tem com o mundo é virtual. Então, o virtual passa a ser a realidade da pessoa. E ali você faz coisas, a gente vê essas coisas aí, que manda o outro tirar roupa, paga não sei quanto, é uma coisa horrorosa. É. Agora, o senhor escreve sobre potencialidade da perversão, né? Adolescente, É, e parece até um. Eu olhei o texto e falei, gente, é muito provocador, né? Esse texto. Existe algo de produtivo na perversão? Olha, depende da definição que você está dando de perversão. Se eu penso que a perversão é algo lá que você não está procriando, por exemplo, né? Pegar a psiquiatria, não tem nada de produtivo aí para aquele contexto. É difícil você separar a perversão da moral sexual. Uhum, Tem entendi. algumas perversões, o que dá cadeia? Questão edípica, pedofilia, essas coisas dão cadeia. Agora, ninguém é preso porque gosta, sei lá de quê, de uma sexualidade mais extravagante, Uhum, né? tá Agora, certo. a perversão, só para dar esse exemplo que eu gosto muito dele, ela está no Uhum, nosso cotidiano e você vê. Coisa mais comum que a gente vê no nosso cotidiano. Um casal que, né, uhum. casa, eu sempre brinco, muda para uma casa em forma de coração, quando está apaixonado. Quando separa, você não deixa nem o pano de chão. Aquele Pois é. amor vira ódio. Você quer ver o outro, tem que ter advogado, porque senão você mata o outro. E a gente sabe os crimes passionais que tem aí. O que foi feito desse amor? De onde sabe esse ódio que a pessoa desconhecia? São formas de perversão que a gente tem a potencialidade. Dependendo da situação, nós somos capazes dos atos mais horríveis. Exemplo disso são as guerras. Que o próprio Verdade. Freud, exemplo, quem dá é o Freud, não sou eu. Eu acho que você tocou um dedo, assim, colocou, né, o dedo na ferida, de falar, de colocar, né, o psicanalista ali como um protagonista quando você fala sobre a perversão do Exato. outro lado do divã. E aí você discute o lugar do analista diante dessa perversão. Como que o analista ele se posiciona clinicamente diante dos sujeitos perversos? Pois é, aí não é só diante do sujeito perverso, é a perversão dele. Por exemplo, a transferência, que é o veículo da escuta analítica, né? A Uhum, ideia de transferência, você sabe, mas tem pessoa que pode não saber, é você repetir a sua história, que a gente repete o tempo todo. A transferência é a base da vida. O jeito que você chega numa repartição pública, no trabalho, tem a ver com a sua história. Você acha que essa chefe não gosta de você, que aquele cara é mal-humorado. Isso aí não tem nada a ver com a pessoa. Inclusive, a gente paga muito caro por isso. Né? Às vezes você tem uma má impressão de alguém, porque alguém falou, o dia que você conversa com aquela pessoa, você vê que a pessoa é outra. Né? Então, a gente tem sempre esse contato, primeiro, que eu reproduzo naquele contato as minhas primeiras vivências. Então, eu tenho essa tendência aí. Então, aonde que está a perversão do analista? É que ele usar essa situação transferencial, o poder que a análise o otorga, para fazer disso algo perverso, para tratar o outro como objeto. Eu dou exemplos que a gente escuta por aí, né? O analista que pede dinheiro emprestado para o cliente, que está numa uhum, causa política e quer que você faça isso, começa a ver que o cliente
muda o horário do cliente, não fala nada, trata o outro como... A essência da perversão é isso, você tratar o outro como objeto. Se eu desenvolvo pelo meu cliente uma situação que o outro é um mero espectador daquilo, que o outro não está ali, que eu posso fazer o que eu quiser, que ele não acha ruim, é aquele negócio que no cotidiano a gente fala, né, Rose? Ah, ele é tão bonzinho, né, tadinho? É uma coisa que tem. É o tadinho. Ele pode usar essa posição dele como uma situação perversa. Um analista muito famoso, qualquer um que seja, né? Por exemplo, digamos que eu seja famosíssimo e eu cobre, sei lá o quê, vão pôr R$ 3.000 de sessão. Aí o outro fala, nossa, mas fazer análise, R$ 3.000, eu vou pagar. Ele é maravilhoso. E não é. O que está fazendo isso não é o que eu cobro, é a relação que a pessoa está estabelecendo comigo com aquele nome que eu tenho. Isso é uma situação extremamente perversa. Eu estou usando de uma posição para impor no outro. Agora, esse analista que você falou, se você não dá conta do perverso, não diga que ele não pode ser tratado, mande para outro. Se ele acha isso, ele tem que mandar para outro. Né? Aí a questão que eu vou trazer para você agora, existe espaço, então, para elaboração ou transformação, olha a palavra que eu estou botando aí para você, transformação da perversão em análise, ou ela permanece como uma questão que não se dá para trabalhar? Eu já imagino a tua resposta. Eu acho que vai depender do caso, evidentemente, não sei se você está imaginando, né? Mas a possibilidade, primeiro, duas coisas aí. Existem pessoas que, de fato, são inanalisáveis, mas porque não é porque ela seja perversa. Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que você fala, nossa, faz uma análise que sua vida melhora. E a pessoa acha que não precisa. Eu não preciso, eu mesmo me analiso, eu mesmo dou conta disso. Então, tem essas pessoas que não são analisadas, não adianta você querer. Agora, se o perverso pode ser transformado ou não, vai depender de um outro fator, aqui, segundo Freud, novamente, que é a intensidade, porque em que consiste o trabalho analítico? Freud tem uma expressão em alemão muito boa, né? Wo es war, soll ich werden. Significa o quê? Que isso que eu não sei o que é, que foi traduzido como id, mas em alemão é isso, das es, isso que eu não sei o que é, isso que me faz fazer o que eu não quero, isso que me faz repetir aquilo que o Fernando Pessoa vai dizer de maneira muito bonita, né? Esse outro dentro de mim que eu desconheço e que me conduz, Maravilhoso. aquilo que eu chamo de alteridade interna, um dia você pode falar, nossa, por exemplo, né? Eu acho que eu tenho medo de relacionamentos, que eu vou ser abandonada, porque quando eu era pequeno, eu passei por uma situação de abandono. Então, todo relacionamento que eu tenho, eu acho que eu vou ser abandonado. Esse tipo de coisa, você chegou a um ponto. Mas isso aconteceu numa certa altura da sua vida. Quando esse pulsional ele é muito forte, antes que essa organização do eu consiga interpor a esse pulsional, quando isso acontece muito cedo, essa satisfação pulsional não pode ser transformada. Isso quem diz é o Freud. Tá. Então, existem casos que, de fato, a gente não tem notícia de um psicopata que foi curado. O pedófilo tem a tal da castração química, né? Mas que ele saiu dali modificado, não tem jeito, porque é algo que é mais forte do que o sujeito. Esse quantum pulsional, o Freud fala que cada um de nós nascemos com um tanto disso. É diferente de pessoa a pessoa. Você vai num berçário que você vê um menino que é um recém-nascido, que é todo agitado, e outro que é mais parado. Então, se o tanto de pulsão que você nasceu for muito forte, o eu em desenvolvimento, não adulto, não consegue barrar essa pulsão. Então, eu posso dizer que a pulsão de morte ela tem um papel central nas manifestações perversas, ou eu não posso fazer isso porque eu estou fazendo uma análise, uma inferência assim, muito geral?
Isso aqui, para responder essa pergunta sua, a gente precisa de um outro encontro para a gente discutir o que é pulsão de morte, porque existe É verdade. de pulsão de morte, não é isso não. Eu acho que a Não. perversão pode ser uma manifestação da pulsão de vida, assim como o suicídio pode ser uma manifestação da pulsão de vida. Eu não sei o que aquela pessoa passou, o que ela sofreu no começo de vida, que a única resposta que ela tem é aquela. Então, pode ser um jeito dela sobreviver. Para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, em alguns textos seus, você coloca a cultura atual dizendo que ela desresponsabiliza o sujeito. A perversão, ela se alimenta dessa desresponsabilização? Nós Isso estamos mais propensos à perversão numa sociedade que evita o conflito e a culpa? Porque claro, hoje todo mundo está evitando o conflito, a culpa, né? você vê, o tempo todo a gente vê, né? Ah, eu fiz aquilo porque eu fui tomado pelo maligno, foi o remédio que eu fiz, não é culpa minha. Tem uma história que é muito interessante, né? O Althusser é um grande filósofo, foi do tempo do Lacan. Ele enforcou a mulher dele, estrangulou, matou. E aí o pessoal correu, inclusive o Lacan, para falar: não, ele teve um surto. Foi bem, é o que a gente vê o dia inteiro acontecer, né? Não, ele não tem culpa. E quando você desresponsabiliza, o grande problema disso é que a pessoa fica completamente irresponsável, sendo responsável por nada. Ela não pode nem assinar mais cheque, né? Porque tinha cheque. Esse Althusser é muito engraçado a história dele, porque ele virou e falou: não, eu matei porque eu quis. E se eu tivesse chance, eu mataria outra vez. Porque eu fui responsável. Eu não quero ser desresponsabilizado por esse ato. Porque se vocês tirarem essa responsabilidade minha, vocês vão dizer que eu fui tomado por alguma coisa. Eu não fui. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, existe na cultura atual, a gente vê o dia inteiro isso, né? O sujeito teve um surto, ele não teve culpa, ele foi tomado por algo que ele não sabe o que é. Ora, isso aí nós vamos voltar a uma discussão antiga. Eu tenho um texto meu sobre direito, tá aí, a psicanálise na cena do crime, que eu falo sobre isso. É a questão da paixão, se você... Paixão no sentido de partes, no sentido de pulsão, você é ou não responsável por isso? Você é responsável pelo crime que você fez ou você foi tomada, feminicídio? Eu fui tomado por aquilo. Isso é uma discussão que está lá, Platão e Aristóteles já discutem isso. Você acha que, agora, terminando hoje, eu estava lendo uma matéria, né, de um sujeito, um empresário, que discutiu com garis numa cidade brasileira. Você chegou a ver aquilo? E ele foi preso na academia. Ele atirou de manhã, mas ele foi para a academia. Eu li aquilo, eu falei: meu Deus, como que ele não ficou abalado com a discussão? Como ele não ficou abalado de ter atirado em alguém, de ter matado alguém? Eu fiquei horrorizada. Eu falei: meu Deus. Bom, a gente impressiona muito com essas coisas, né? Mas tem que ver a história dele, o que é, como é que foi. Né? Exatamente. Eu acho perigoso, assim, para completar, né? Você ter, não você, né? Se tem uma posição a priori de alguém que nos procura no consultório. Eu tenho que ouvir essa pessoa. Tá? Ouvir. Sempre. É impossível atender, porque eu não dou conta. Porque a gente tem paciente que não é que ele não dá conta, que chega no consultório e faz 500 perguntas e vai embora, não fala. Isso é outra coisa. Mas se ele está ali, está procurando, eu acho que a nossa posição ética é de ouvir. Tá. Agora, eu quero te agradecer, né, pelo nosso bate-papo. Eu sempre brinco que tem alguns entrevistados que eu gostaria de continuar com eles. Você é um deles. E aí, como você está em Minas, a gente poderia estar tomando um cafezinho, comendo pão de queijo. Eu gostei por aí, viu? Semana que vem eu vou em São Paulo, mas em São Paulo, falar sobre sexualidade e psicanálise. Ai, que legal. Quando você passar por Campinas, já que você tem muitos parentes aqui, dá um alô para a gente tomar um cafezinho. Muito obrigada, quero te agradecer por esse papo. Eu achei que foi uma aula sobre perversidade e também um alerta, principalmente para os psicanalistas, de sustentar ou de mandar esse paciente para um colega que possa dar conta desse sujeito, né?
tudo se reduz a uma linha teórica, né? Numa linha eu escuto, na outra eu escuto. Não tem um jeito certo. Tá certo. Muito obrigada. Disponha. E até qualquer outro dia. Vou convidar você para voltar aqui no Freudcast. Muito obrigada. Prazer. Bom, gente, eu quero agradecer você que ficou conosco ouvindo esse bate-papo maravilhoso. Eu vou deixar aqui depois o endereço do site do Paulo, porque tem muito textos assim, riquíssimos para que você possa ler, aprender e compartilhar. E aí, a semana que vem, nós estaremos juntos novamente com mais um psicanalista, uma psicanalista, para falarmos sobre saúde mental. Beijo, tchau, tchau.